Deus. Nájila, primeiro eu quero agradecer a Deus, né, pela tua vida, eu sempre apoiar o canal Bíblia Aberta e por aceitar esse convite aí de última hora, estar aqui conosco em nome de Jesus. Então fique à vontade e traga as suas saudações para os biblicistas em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui novamente no canal Bíblia Aberta, né, trazendo um pouco aí dos ensinamentos científicos e bíblicos, né, para todos que aqui estão presentes, para quem vai assistir depois. Então, é sempre uma honra estar aqui. E vamos lá, né, falar sobre a importância do ensino e da palavra de Deus na vida das nossas crianças. Graças a Deus. Então, biblicistas, né, os irmãos podem participar, os professores que estiverem presentes, que podem ficar à vontade para participar. Nós vamos tratar desse tema, a importância do ensino e da palavra de Deus na vida das crianças. É um conteúdo que vai orientar os professores para nós mostrarmos aqui a importância dessa ferramenta, que é a palavra de Deus, que molda a nossa vida. Nós vamos tratar. E vamos partir desse tema, a partir de um tema da Bíblia, a partir de um versículo que é muito conhecido pelos leitores da Bíblia, pelos pais, e é muito trabalhado nos cultos, quando se trata de família, da responsabilidade dos pais, isso, aquilo. Nós temos aqui Provérbios 22, verso 6. Quem é um pai ou uma mãe que nunca ouviu esse versículo? E esse versículo, não o versículo em si, mas a falta de uma compreensão clara, bíblica e teológica desse versículo tem trago sobre muitos pais um peso, uma dor insuportável. E nós vamos também trazer o esclarecimento dessa pauta para os pais que estão nos ouvindo nessa noite ou assistindo depois esse conteúdo. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Antes de começarmos a abordar o nosso conteúdo, eu quero abrir esse parênteses aqui. E nós temos encontrado muitos pais. Eu lembro que uma vez até conversei com a Nájila sobre esse assunto, em uma das suas indagações, e era exatamente essa questão que muitos pais, eles dizem assim, mas eu estou na igreja desde cedo, criei meus filhos na igreja, ensinei, doutrinei, e hoje a minha maior tristeza é ver meus filhos desviados, afastados da casa de Deus. Como é que fica Provérbios 22, 6? Meu querido irmão, minha querida irmã, antes de começar a nossa temática voltada para o departamento infantil, para as crianças, quero te dizer uma coisa. A Bíblia está dizendo que o dever dos pais, nós como pais, devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E esse caminho nós cremos que é o caminho da palavra de Deus, que conduz à vida eterna com Deus. E o texto vai continuar dizendo, ainda quando for velho, não se desviará dele. E essa é a parte que pesa sobre os ombros dos pais. Olha só, todas as vezes que nós orientamos nossos filhos e eles crescem, se tornam adultos, eles são responsáveis pelas suas decisões. Então vai chegar numa fase da vida dos nossos filhos, de todo mundo, que ele quer tomar as suas próprias decisões. E muitos desses filhos, quando crescem, principalmente, Nájila, se eles foram criados dentro de um regime religioso, porque o ensino bíblico é uma coisa, o sistema religioso é outra coisa, e muitas dessas crianças, se elas foram criadas dentro de um sistema religioso, a tendência delas é querer se libertar. E elas fazem isso quando chegam numa fase que já estão prontos para tomar as suas decisões. E muitos pais não compreendem isso. Agora, quando é o ensino verdadeiro da palavra de Deus, ainda que essas crianças se tornem adultos e podem tomar as suas decisões, mas eles terão como princípio, como base, como caráter, sempre a palavra de Deus. Isso não quer dizer que não podem se desviar. Pode, porque é uma decisão. Mas isso também não quer dizer que os pais não cumpriram o seu dever, que os pais não cumpriram a sua responsabilidade de criá-los no temor da palavra. Então, querido pai, querida mãe, se você vive essa situação e vive triste, angustiada por isso, eu quero te dar uma palavra de Deus essa noite. Só coloque a mão na sua consciência e pergunte a si mesmo se você fez o seu dever
de orientar de acordo com a palavra de Deus. Se você fez, glória a Deus. Deus há de honrar o teu trabalho por isso. E os nossos filhos, quando crescem, são responsáveis pelas suas decisões. Não é isso, Nájila? É isso mesmo. E trazendo, eu sempre gosto de dizer que às vezes a gente fala muito aqui, pediatra é coisa científica, mas, gente, a ciência e a fé, elas andam juntas, né? Se a gente for ver muito da ciência, da teoria da ciência, tem base bíblica. As pessoas é que às vezes não querem enxergar, não querem ver, né? Mas muito, muito do que a gente vê da ciência tem base bíblica, tá? E isso que a Bíblia diz é o que a ciência também diz, né? A gente sabe que, até a gente teve uma live agora recente, que eu falei um pouco do desenvolvimento infantil, né? Que eu falei um pouco dos mecanismos de forma assim, bem sucinta, para que os pais, as pessoas leigas entendam. Então, existe fases do desenvolvimento infantil, né? E quando essa criança, desde pequena, ali, na fase onde ela absorve mais, que ela aprende mais, é ensinado, é orientado, a chance dela levar isso para a vida adulta é muito maior, tá? E quando fala aqui no ensino, que o professor falou muito bem com relação ao ensino no caminho certo e deixando de lado a religiosidade, é um fato importante. Por quê? Porque a criança, quando ela é ensinada de fato, não é só sentar e ler a Bíblia com ela. Esse é um dos pontos, né? Mas o exemplo dentro de casa dos pais, né? O exemplo do círculo social dela, tá? Então, muitas vezes, o que isso sem condenação para os pais, as pais têm, às vezes têm uma carga muito pesada, porque é um ser que precisa muito do pai e da mãe, né? Então, eles têm uma responsabilidade muito grande, de fato. Mas, às vezes, a gente só lê ou só vê alguma coisa de religiosidade dentro de casa ou na igreja e acha que isso é ensino. E o ensino não é por aí, né? Não é só isso. O ensino é você gastar tempo com aquela criança, ensinando a verdade, que para a gente cristão é a palavra de Deus, e sendo exemplo, porque a criança ela aprende muito mais pelo que ela vê do que por ela escutar, principalmente nas fases, né, menores da infância, né, no início do desenvolvimento, ao longo da infância também, mas principalmente ali na fase de maior crescimento dessa criança cerebral, que é onde vão ficar fixado, enraizado muitos ensinos. A gente acha que criança pequena não aprende, não entende, ou cresce e esquece, né? Mas não esquece, fica lá dentro, no inconsciente, lá na alma dela, muita coisa registrada do que foi ensinado. E ela vai reproduzir isso, né, na vida, nas outras fases da vida. Então, isso é mais do que é certo, tanto que biblicamente falando, como para a ciência.